Graça e paz, bom dia. Pastor Val falando. Queria compartilhar com você uma palavra que há dias tem falado comigo de uma forma tão singular e objetiva. E eu falei assim: eu vou compartilhar com meus irmãos aqui que falam comigo. Mas antes de compartilhar essa palavra com você, eu queria que você compartilhasse essa devocional, esse vídeo. Já aperta o sininho aí, começa a me seguir. Esse canal vai ser bênção para a tua vida. E o texto está lá em 2 Samuel, do 6, do 10 diz assim: Não quis Davi tirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez lembrar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca ali do Senhor, em casa de Obed-edom, geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou, ele e toda a sua casa. E eu estava pensando nesse texto, na forma que Deus ele não perde o controle da minha e da tua vida nunca. Ele nunca chega atrasado, ele não esquece de mim, de você. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele começou o reinado dele, chegou lá no palácio, ele viu que a arca de Deus não estava ali. E ele questionou, e a arca estava em outro lugar. Ela juntou-se os levitas, alguns homens importantes, e foi buscar a arca de Deus. Porque a arca de Deus estava na casa de Abinadab há 20 anos e nada acontecia ali. E nem Esaú se importava com a arca de Deus, que a arca de Deus é a presença dele. Davi chegou lá, pegou a arca e trouxe para Jerusalém. E todo feliz, contente, saltitante, veio trazendo a arca dele, feliz, dançando, alegre, né? A arca de Deus voltar para Jerusalém e tudo mais. Só que Deus não é um Deus de pressa, Deus é apressado, Deus é um Deus de inúmeros talentos, Deus é muito cuidadoso para conosco. E no meio do caminho, né, a arca foi colocada em cima de um carro de bois, onde que os filhos de Abinadab, né, o Aio e o Esaú, estavam carregando, só que eles estavam muito apressados, carregando ela de maneira equivocada e errada. E em um determinado momento, né, passava pela estrada, balançou e a arca de Deus pendou-se para um lado. Automaticamente, quando algo vai cair, você coloca a mão para que aconteça o pior. E foi isso que Esaú fez. Esaú colocou a mão na arca de Deus e faleceu imediatamente ali. Porque a Bíblia diz que quando a arca foi feita lá na época de Moisés, ninguém poderia levar incenso e tocar na arca de qualquer forma, porque a arca de Deus, ela estava ali dentro, a vara de Ur, né, que floresceu, os maná que caíam do céu, ela tinha 2 anjos na sua borda, ou seja, foi estabelecido ali que ninguém podia tocar de maneira equivocada. Então, ou seja, quem tocasse falecesse na hora. Enfim, e foi o que aconteceu. Quando Davi viu aquela situação, ele ficou desesperado, né? Não sabia o que fazer e pensaram até em voltar com a arca de novo para a casa de Abinadab. Só que ali é uma coisa que estava sendo feita de qualquer maneira. Não. E aí, pelo caminho, ele avistou uma casa simples, a distante. E ele chegou assim: vamos colocar a arca naquele lugar, né? Porque não tinha mais estrutura, porque ele tinha que resolver aquela situação onde havia uma morte. Chegou lá, bateu na porta da pessoa e se apresentou e aí falou assim: olha, há a possibilidade de colocar a arca na sua residência? E o cara falou assim, o próprio, que depois se identificou, né, que o vereador falou: na minha casa eu não sou digno de carregar a arca, não sou digno de ficar com a arca dali. E Davi não questionou e insistiu para ele acabou aceitando a arca de lá. E esse homem, né, Obed-edom, ele era um levita, ele era da tribo de Levi, estava em outra cidade ali, ou seja, estava longe do contexto dele, porque ele estava na cidade de Golias, né, que era um filisteu, ou seja, estava fora do contexto, fora da sua região onde que ele tinha que estar. Ele estava aqui, se escondendo
da região, da identidade dele. Ele não queria mais estar, ele fugiu do contexto. Ou seja, trazendo para nossas vidas, né? Obed-edom, ele quis esconder de Deus, ele quis se afastar de Deus, provavelmente estava frustrado, doente, triste, amargurado, talvez ele não queria mais saber das coisas de Deus. Só que diz que assim, quando Deus tem um propósito, mesmo que você fuja, corra, vai para um lugar distante, ele vai te encontrar. Ele vai buscar você aonde que você estiver, porque o amor dele é incondicional para mim e para você. Quando aconteceu essa situação lá, Deus tinha um propósito. Não bateu na casa de não falou assim: olha, eu cheguei. Não adianta você se esconder de mim, não adianta você correr de mim, porque eu vou alcançar você. E foi isso que Deus fez. Ou seja, Deus não esqueceu dele. O que está para mim nessa manhã? Por mais que nós estamos passando situações adversas na minha e na tua vida, que mais que a gente tenha sido, talvez, desprezado, humilhado, talvez esteja passando por um momento de enfermidade difícil, o seu relacionamento não está bem, seus filhos não estão da forma que você está. Querida, é assim, se está fora do contexto, se está se escondendo, pode ter a certeza que o Senhor vai aparecer. Vai bater na casa, vai falar assim: olha, eu cheguei, não adianta você correr, porque eu tenho um amor pela tua vida. Eu cheguei para colocar as coisas em ordem, porque quando Deus chega na casa de Obed-edom, tudo estava perdido ali. Os filhos dele estavam perdidos. Aliás, ele nem tinha filho. A esposa dele estava doente, estava enferma. Essa mulher foi curada, a casa dele foi próspera, ela engravidou. As pessoas ao redor dele foram abençoadas. A Bíblia diz que Obed-edom, ele se tornou o guardião da arca de Deus. Davi, quando soube que em 3 meses a casa daquele homem, que no caso virou um palacete, virou abençoado, ele falou: não, vamos buscar essa arca, traz para cá, para Jerusalém. Assim ele fez. Eu quero dizer para você nessa manhã: você pode estar enfermo, pode estar triste, amargurado, decepcionado, talvez abandonado, talvez as pessoas não foram justas com você, talvez você passou o ano de 2025 de uma maneira tão ruim, desprezado, colocado de lado, mas quando Deus chega na minha e na tua vida, Ele chega para colocar as coisas no lugar. É assim que ele faz. Obed-edom estava se escondendo por causa das dores dele. E o Senhor chegou e falou: filho, eu cheguei. Não adianta você correr, porque eu vou colocar a tua vida no lugar. É simples assim. O amor de Deus para comigo e para você é dessa forma. Se você está curado, vai chegar e você vai ser curada. E vai ser curado. Se você está triste, vai vir alegria. Se você está perdido, você vai ser encontrado de alguma forma. E é assim que Deus faz nessa manhã, né? Hoje pela manhã, por coincidência, ou Jesus-cidência, eu faço aniversário hoje. Eu estava resumindo assim na minha vida, quanto Deus fez de janeiro para cá, coisas tão grandes. Eu estou tão feliz com o amor de Deus, há uma gratidão, há uma alegria por esse novo ciclo que está se iniciando hoje. E eu estou assim: Deus, eu não mereço tudo isso. Aí estou falando para mim assim: mas Val, porque o Senhor me chama de Val, porque eu sou filho, Ele me conhece, Ele conhece meu nome, meu levantar, Ele conhece tudo da minha vida. Ele falou: Val, eu cheguei. É tempo de você florescer, é tempo de você ser feliz, é tempo de vir a honra sobre você, é tempo de vir dupla honra. Você fala pra você: mas está tudo bem? Não, tem algumas coisas acontecendo, mas eu não posso focar naquele pinguinho que só tá ruim. Não, eu tenho que verificar a amplitude, aquilo que Deus está fazendo na vida ao meu lado. E é sobre isso. E quando eu sou abençoado, quando você é abençoada, todos os seus lados também são abençoados. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção, falar que a presença de Deus está chegando. Ele vai chegar na tua casa de alguma forma, trazendo cura para você, trazendo alegria para você, prosperidade, amor. Talvez é esse vídeo que faltava para você nessa manhã. Então seja intencional, compartilhe esse vídeo,
clica o sininho aí, começa a me seguir, tenho certeza que você vai ser abençoado como eu tenho sido abençoado, amém? Eu queria abençoar você nessa manhã, quero ser o profeta, dizer que o amor de Deus é incondicional, amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, no carro, na sua cozinha, aonde você estiver no seu trabalho, que Deus vai abençoar você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos nessa manhã. Quero ser profeta, como o Senhor foi com Egeteu. É bom, Senhor. Você chegou naquele lugar, a presença do Senhor foi tão grandiosa que tudo mudou. Houve alegria, a tristeza foi embora. Ele foi abençoado, a família dele foi abençoada, a família dele cresceu, e esse homem estava perdido, mas o Senhor chegou na hora certa e colocou tudo no lugar. Eu não sei de que forma que essa bênção vai chegar na vida dos teus filhos nessa manhã, do teu filho, a tua filha. Porque se você está aqui, é porque você é filho e filha, e o Senhor te ama você incondicionalmente. Então Deus te abençoe, que o Senhor seja apressadamente nessa manhã em te abençoar, em nome de Jesus, amém? Amo você, Pastor Val. Logo baterá outros vídeos, compartilhe esse sininho. Um beijo no seu coração, um dia abençoado, uma tarde, uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém?